E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O mundo do futebol está em polvorosa depois que uma mensagem inesperada de Lionel Messi ao Palmeiras começou a circular pela internet, incendiando as redes sociais e provocando uma verdadeira avalanche de comentários de torcedores e especialistas. O que parecia ser apenas mais um dia comum de preparação para a final entre Flamengo e Palmeiras se transformou em um verdadeiro burburinho, porque a estrela argentina, atualmente no Inter Miami, decidiu enviar palavras de incentivo à equipe paulista. A repercussão foi imediata, com torcedores compartilhando a mensagem em todas as plataformas, criando memes, threads e debates acalorados sobre a posição de Messi, um dos maiores jogadores de todos os tempos, em relação aos clubes brasileiros. Alguns defendem que se trata apenas de um gesto amistoso, enquanto outros enxergam sinais de uma aproximação maior do craque com o futebol brasileiro, algo que mexe profundamente com a imaginação da torcida. A viralização foi tão intensa que mesmo fãs de outros times se viram envolvidos na discussão, questionando se Messi estaria criando um laço especial com o Palmeiras ou se seria apenas uma mensagem motivacional sem maiores implicações. O conteúdo da mensagem, embora simples, provocou uma enorme repercussão pelo tom pessoal e direto, algo que Messi raramente faz em público. Nas poucas linhas, ele destacou a importância da entrega, da paixão e da união da equipe, sem economizar elogios à trajetória recente do Palmeiras. A torcida ficou imediatamente animada, interpretando o gesto como uma espécie de bênção vinda de um dos maiores ídolos do futebol mundial. Especialistas em comportamento de jogadores internacionais começaram a analisar a situação, destacando que Messi raramente envia mensagens públicas a clubes em momentos decisivos de campeonatos, o que transforma essa iniciativa em algo ainda mais comentado. O efeito nas redes sociais foi quase instantâneo, com hashtags relacionadas ao Palmeiras e a Messi dominando tendências, e fãs de todas as partes do mundo querendo compartilhar e opinar sobre o gesto. A viralização mostra o poder de influência de uma estrela global, capaz de movimentar torcidas e gerar repercussão mesmo à distância. O burburinho ganhou ainda mais força quando surgiram especulações sobre os motivos reais por trás do envio da mensagem. Alguns comentaristas sugerem que Messi teria uma simpatia particular pelo Palmeiras, talvez por conexões pessoais ou pelo estilo de futebol da equipe, enquanto outros acreditam que se trata de uma demonstração de respeito pelo futebol sul-americano, algo que ele sempre valorizou ao longo da carreira. A possibilidade de que este gesto seja apenas o começo de uma aproximação maior entre Messi e clubes brasileiros começou a ser discutida. E a imaginação dos torcedores correu solta com a ideia de uma futura visita do craque ao país, ou até mesmo participações especiais em amistosos. A atenção midiática se intensificou e comentaristas e influenciadores esportivos começaram a criar teorias e a analisar cada palavra da mensagem, tentando decifrar sinais ocultos de torcida ou preferências do astro argentino. A repercussão extrapolou os limites do futebol, tocando questões de marketing, imagem pessoal e até estratégias de clubes em lidar com grandes nomes internacionais.
Além disso, o impacto da mensagem de Messi se refletiu em discussões mais amplas sobre influência e poder de atletas globais. A simples comunicação de incentivo trouxe à tona debates sobre como uma estrela como ele consegue mobilizar torcedores de maneira imediata, mesmo quando não está diretamente envolvido no jogo. Alguns fãs começaram a comparar essa situação com gestos de outros craques do passado, ressaltando que Messi, com sua imagem de humildade e profissionalismo, consegue unir admiradores sem polarizar opiniões. Algo raro no mundo do futebol. Enquanto isso, clubes rivais observavam atentamente a repercussão, talvez questionando se deveriam tomar medidas de marketing ou criar ações similares para fortalecer o vínculo com seus torcedores. A viralização reforçou a percepção de que, no futebol moderno, a influência de um jogador transcende o campo e chega rapidamente a todos os aspectos da experiência do torcedor, transformando mensagens simples em fenômenos globais. Os torcedores do Palmeiras, por sua vez, se viram em uma verdadeira festa virtual, celebrando cada palavra da mensagem e criando um clima de motivação antes da final. Grupos de WhatsApp, Twitter, Instagram e TikTok se encheram de imagens editadas de Messi com as cores do clube, comentários empolgados e até teorias sobre o impacto que essa mensagem poderia ter na confiança da equipe. A interpretação mais popular é a de que Messi estaria de alguma forma passando energia positiva para os jogadores, mesmo sem contato físico. Algo que reforça a mística em torno do craque e seu caráter quase lendário. A expectativa criada nas redes é tamanha que a final passou a ser discutida não apenas pelo que acontece dentro de campo, mas também pelo efeito psicológico que um gesto de uma estrela mundial pode exercer sobre uma equipe. Por fim, a movimentação em torno dessa mensagem evidencia como o futebol moderno se transformou em um palco de narrativas globais, onde a simples palavra de um ídolo pode virar notícia internacional em poucas horas. O Palmeiras, que já vinha sendo observado por suas atuações, agora se vê no epicentro de uma história que mistura esporte, emoção e repercussão digital. A mensagem de Messi funciona como combustível para a imaginação dos fãs e, de certa forma, coloca ainda mais pressão na equipe que sente o peso de representar não apenas sua torcida, mas também a atenção de um ícone mundial. Entre especulações, memes e análises, o que se vê é que o futebol brasileiro ganhou um capítulo inesperado, recheado de emoção, expectativa e, claro, muita torcida por gestos que unem gerações e nacionalidades. A internet não perdoa e a viralização da mensagem de Messi ao Palmeiras trouxe consequências imediatas para a narrativa da final. Torcedores começaram a criar comparações com finais históricas do futebol, questionando se algum dia um clube brasileiro recebera tamanha demonstração de atenção de um ídolo internacional. Alguns especialistas apontam que a ação de Messi vai muito além de um simples gesto motivacional. Ela reforça a ideia de que no futebol moderno, símbolos globais conseguem influenciar diretamente o moral de equipes e a expectativa de torcedores. O efeito psicológico, segundo analistas, pode ser enorme, sobretudo quando se trata de jogadores que carregam a história de vitórias, títulos e respeito mundial. Nas redes, cada comentário de apoio é compartilhado com fervor e há um constante debate sobre até que ponto a mensagem poderia mexer com os bastidores do futebol, com treinadores e atletas sentindo-se impulsionados por um ídolo que jamais esteve em campo,
Enquanto isso, o burburinho em torno de Messi e Palmeiras começou a extrapolar o futebol, chegando a discussões sobre marketing esportivo e posicionamento de imagem. Alguns publicitários sugerem que a ação poderia ser o pontapé inicial para uma estratégia maior de aproximação entre Messi e o futebol brasileiro. Talvez envolvendo campanhas, parcerias ou até visitas especiais. A viralização nas redes cria um ciclo contínuo de comentários, análises e expectativas, e fãs de outros clubes não conseguem ignorar a repercussão. Debatendo-se gestos assim poderiam ocorrer em seus times ou se a relação é única com o Palmeiras. O efeito é global. Imagens da mensagem são compartilhadas em diversos idiomas e discussões sobre a postura de Messi se tornam tendências, mostrando que, em plena era digital, uma simples frase pode virar fenômeno. O clima em torno do Palmeiras se transformou em uma mistura de empolgação e expectativa. Jogadores e comissão técnica, embora discretos, são constantemente questionados sobre a repercussão da mensagem, e cada entrevista acaba incluindo menções ao astro argentino. Há um debate silencioso sobre o impacto psicológico que uma figura tão respeitada pode exercer sobre atletas antes de um jogo decisivo. Nas redes, torcedores criam teorias sobre o efeito motivacional, compartilhando vídeos, montagens e análises detalhadas, enquanto influenciadores esportivos destacam que a atenção global agora está parcialmente voltada para o Palmeiras, graças a um gesto simples, mas carregado de simbolismo. A narrativa criada em torno disso transforma o clima pré-final em algo muito mais intenso do que qualquer preparação técnica poderia produzir. O efeito da mensagem também reacendeu discussões sobre a imagem de Messi como líder e referência mundial. Torcedores de diferentes clubes e países começaram a analisar suas atitudes. Comparando gestos anteriores e questionando se o craque argentino estaria sinalizando uma preferência ou apenas reforçando valores de respeito e incentivo esportivo. A viralização funcionou como um espelho, refletindo a influência de atletas globais no comportamento das torcidas e na maneira como o futebol é consumido hoje. Cada postagem, comentário e compartilhamento nas redes é interpretado e debatido, gerando um ciclo contínuo de repercussão que transforma a mensagem em algo maior do que a simples comunicação de apoio a um clube. A especulação sobre os próximos passos de Messi começou a ganhar corpo entre fãs e especialistas. Alguns acreditam que a mensagem possa ser o início de uma relação mais próxima com o futebol brasileiro, seja em participações especiais ou até eventos comemorativos. Outros enxergam apenas um gesto isolado, mas que, por sua magnitude, inevitavelmente cria expectativas. O Palmeiras, mesmo sem alterações visíveis em campo, se vê no centro de uma narrativa global, onde cada palavra, gesto e comentário ganha significados potencialmente históricos. É o tipo de situação em que o futebol se mistura com emoção, expectativa e storytelling, criando uma atmosfera única para jogadores, torcedores e amantes do esporte. Enquanto a final se aproxima, a mensagem de Messi se mantém como tema de conversas acaloradas e memes, alimentando a imaginação de milhões. A expectativa não é apenas pelo desempenho do Palmeiras, mas também pelo impacto psicológico que um ídolo global pode exercer com gestos simples. A viralização mostrou como o futebol ultrapassa barreiras envolvendo sentimentos, torcidas e a atenção de pessoas que jamais imaginariam acompanhar um clube específico de tão perto. O efeito é visível. Cada postagem se transforma em debate, cada comentário em especulação,
E cada imagem de Messi, com as cores do Palmeiras, se torna parte de uma narrativa coletiva que une fãs de diferentes partes do mundo. No final das contas, o gesto de Messi representa mais do que palavras motivacionais. É um reflexo do poder simbólico que grandes jogadores possuem no futebol contemporâneo. O Palmeiras, de repente, se encontra em meio a um fenômeno global, em que a atenção, o entusiasmo e a expectativa se multiplicam exponencialmente. Torcedores celebram, rivais observam atentos, e o mundo inteiro parece assistir a um capítulo especial do futebol, onde a estrela argentina decidiu interferir, mesmo à distância, e transformar uma final em algo ainda mais fascinante, repleto de rumores, emoção e repercussão digital. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O que mais chama a atenção nesse burburinho todo é a forma como Messi consegue, com poucas palavras, mexer emocionalmente com uma torcida inteira. Cada frase da mensagem foi analisada, comentada e compartilhada, e a sensação é de que ele entrou na final mesmo sem estar presente fisicamente. Torcedores criaram montagens com Messi vestindo o uniforme do Palmeiras, vídeos motivacionais e até previsões sobre como o time poderia reagir inspirado pelo gesto do craque. A internet literalmente pegou fogo e o fenômeno mostra que, no futebol moderno, a influência de uma estrela não depende de contrato, estádio ou mídia oficial. Basta um gesto e todo o cenário muda. Alguns críticos tentam minimizar, dizendo que se trata apenas de marketing pessoal ou de uma ação isolada. Mas ninguém consegue ignorar o efeito imediato que a mensagem causou. O Palmeiras passou a ser discutido em mesas de bar, programas esportivos e feeds de notícias internacionais, e a ideia de que Messi está torcendo pelo clube virou parte da narrativa pré-final. O que era apenas mais uma expectativa de jogo se transformou em uma história épica de motivação, mito e repercussão digital. Até torcedores de outros clubes começaram a comentar, comparando suas situações com o gesto do argentino e se perguntando se algum dia teriam algo parecido em seus times. E o mais impressionante é que ninguém sabe ao certo até onde isso pode chegar. Alguns já falam em possíveis visitas, encontros ou participações em eventos futuros, enquanto outros apenas aproveitam o momento para criar histórias, memes e conteúdos virais. A realidade é que Messi, mesmo longe dos gramados brasileiros, consegue transformar uma simples mensagem em fenômeno global, unindo emoção, expectativa e curiosidade em uma mistura explosiva. O Palmeiras agora carrega não só a responsabilidade de uma final, mas também o peso simbólico de ter recebido atenção direta de um ídolo mundial. E isso por si só já alimenta rumores, debates e sonhos de torcedores de todas as idades. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!